O STF voltou a julgar nesta quarta-feira um recurso que pode descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal. Repórter André Anelli. André, boa noite. Como é que foi essa discussão? Ficou algo definido? Bem-vindo, bom trabalho. Obrigado, Tiago. Muito boa noite para você. Boa noite a todos ligados aqui no Jornal Jovem Pan. O julgamento a respeito da descriminalização ou do fim da punição do porte e da posse de maconha segue indefinido. O ministro Dias Toffoli pediu vista do processo, ou seja, mais tempo para analisar o caso. Agora, o julgamento vai ficar parado por pelo menos 90 dias, já que ainda não foi divulgada uma data de retomada da discussão. O placar parcial até o momento é de 5 votos a 3, com a vantagem para que seja inconstitucional a punição de usuários de maconha, nesse caso especificamente do STF. Apesar da indefinição sobre a possibilidade de punir ou não o usuário, já foi formada a maioria pela necessidade de a Corte definir um critério objetivo, como a quantidade de droga, para diferenciar o usuário do traficante. Todos os 8 ministros que se manifestaram até o momento foram a favor de fixar, de criar esse parâmetro. Até agora, a proposta mais aceita é a que estabelece um critério de até 60 gramas para que a pessoa seja considerada apenas usuária de maconha. Hoje, na abertura da continuidade do julgamento, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, reforçou que a análise não tem o objetivo de descriminalizar a maconha, mas sim criar um critério para diferenciar, então, o usuário do traficante. E não está em discussão hoje no Supremo Tribunal Federal, minimamente, a questão da legalização de drogas. Essa é uma compreensão equivocada que foi difundida, às vezes por desconhecimento e às vezes intencionalmente. Droga é ruim e o tráfico de drogas deve ser combatido. Nos últimos dias, o ministro tem enfatizado que o próprio Congresso Nacional já despenalizou o porte de maconha para uso pessoal em 2006, quando aprovou uma lei que acabava com a possibilidade de o caso ser punido com prisão. Mas ainda ficaram na lei medidas alternativas de sanção, como principalmente a prestação de serviços à comunidade, medidas essas que podem cair a depender da decisão do Supremo Tribunal Federal. Além disso, o Congresso ainda não definiu a quantidade máxima que configura uso pessoal e é, portanto, esse tema, então, que os ministros estão debatendo no julgamento que foi interrompido hoje. E logo depois dessa manifestação que a gente acabou de ver do presidente da Corte, o primeiro a dar continuidade ao julgamento hoje foi o ministro André Mendonça. Ele citou diversos estudos que apontam que a dependência de maconha pode causar malefícios à saúde e, por isso, ele se posicionou contrário à descriminalização, principalmente por conta dessas consequências individuais nos usuários. Causa danos sérios e maiores que o cigarro. Eu entendo que isso é importantíssimo para nós melhor delimitarmos a quantidade. Conforme a gradação dos riscos à saúde, eu também tenho que melhor mensurar a questão da quantidade. Reconhecer o transtorno por uso de substância é importante, pois ela pode aumentar o risco de transtornos psiquiátricos graves, como esquizofrenia, outras psicoses, bipolaridade, depressão, ansiedade, transtornos de personalidade. Isso faz a maconha. Isso faz fumar a maconha. É o primeiro passo. Isso é para dar um primeiro passo para o precipício. E seguido de André Mendonça, quem também votou hoje foi o ministro Nunes Marques. Ele seguiu o voto contrário, que foi esse então manifestado de André Mendonça, e se manifestou ali contrário à retirada de pena ao usuário, também sob esse argumento de que a maconha é altamente prejudicial à saúde. A dependência de maconha está entre as dependências de drogas ilícitas mais comuns. Quase 40% dos adultos e 10% dos adolescentes usuários de maconha são dependentes, sendo mais de 1% da população
masculina brasileira dependente desta droga. Estudos epidemiológicos fornecem evidências fortes o suficiente para garantir uma mensagem de saúde pública de que o uso da maconha aumenta o risco de transtornos psicóticos, o desenvolvimento de esquizofrenia e traços de personalidade esquizotípicos. Para que esse julgamento seja concluído, ainda faltam os votos de Dias Toffoli, Carmen Lúcia e Luiz Fux. O caso é analisado no STF desde 2015, mas o julgamento vem sendo interrompido por conta de sucessivas pausas para mais tempo para análise, como aconteceu hoje esse novo pedido de vistas do ministro Dias Toffoli. Tiago. Agora, André, no Senado, há alguma repercussão dessa análise que está sendo feita no STF? Como é que está a PEC que trata do assunto na casa? O senador Rodrigo Pacheco disse que ia esperar a decisão do Supremo. Pois é, Tiago, o Senado tem adotado agora um tom mais comedido em relação a esse julgamento do Supremo Tribunal Federal. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, afirmou hoje que o julgamento do STF é respeitado pelo Legislativo. Segundo ele, a tramitação da proposta de emenda à Constituição, a PEC, que prevê criminalizar todas as drogas, é diferente do julgamento, voltado principalmente a diferenciar o usuário do traficante. Pacheco disse que a decisão de não interferir na descriminalização é bem-vinda pelo Congresso. Evidentemente que a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre um caso concreto que eventualmente não declare inconstitucional e que não descriminalize, obviamente será muito bem enxergada por nós como um indicativo de respeito ao parlamento brasileiro. E evidentemente que construções jurisprudenciais a partir de casos concretos que estabeleçam critérios de classificação de crime, se tráfico ou de uso, isso é absolutamente normal no âmbito do Poder Judiciário. O que nós não concordamos é, obviamente, com a desconstituição por uma decisão judicial num recurso extraordinário daquilo que o Congresso Nacional decidiu que deve ser crime. O presidente do Senado, que inclusive é o autor, então, dessa proposta de emenda à Constituição que prevê criminalizar todas as drogas e em todas as quantidades, disse nos últimos dias que a tramitação dessa PEC ainda deve ocorrer neste mês de março. Primeiro passando pela CCJ do Senado, a Comissão de Constituição e Justiça, e depois, se aprovada no plenário da Casa também essa análise. Para aprovação, como se trata de uma PEC, são necessários 3/5 dos votos dos senadores. Tiago. Então estaremos aguardando para saber o que vai acontecer. André Anelli de Brasília ainda volta nessa edição do Jornal Jovem Pan. Chamo já os nossos comentaristas, Dora, Kramer, Cristiano Vilela, boa noite a vocês. Bom, Dora, a primeira leitura política, como é que fica? Vai ser uma corrida, o Supremo agora interrompe a análise, aí o Congresso será que segura essa PEC? E claro, como o André ressaltou, é um projeto do próprio presidente da Casa. Bem-vinda. Boa noite, Tiago, boa noite, Vilela, boa noite a todos. Olha só, várias coisas aí. Primeiro, esse pedido de vista do ministro Dias Toffoli, pedindo mais tempo. Ora, esse assunto está no Supremo desde 2015, tá? Está fazendo 9 anos. Então, mais tempo realmente não é a razão. A razão, eu acho que é exatamente fazer isso, dar mais tempo até ao Senado, e hoje ficou claro que o senador Pacheco já sabia desse pedido de vista, porque, ora, se nós jornalistas, durante a tarde, sabíamos dessa possibilidade, obviamente, ontem, quando ele tomou aquela decisão de recuar, ele também sabia, então não teria por que contratar um atrito inútil, né? Então é possível que ele está anunciando, quer dizer, o André Anelli trouxe para nós, que a previsão é de que a PEC tramite ainda esse mês, comece a tramitar esse mês. Só que essa PEC, ela torna, se aprovada, torna completamente inútil tudo que o Supremo está discutindo, porque ela simplesmente criminaliza toda e qualquer quantidade de toda e qualquer droga. Ela diria assim, é um passo atrás àquilo que o Congresso já aprovou lá em 2006, que é separando, dizendo que o usuário não vai para a cadeia. Agora, depende de que quantidade ele portar. E aí isso é que diferencia a quantidade do usuário
do traficante. É isso que está em discussão. Então, a impressão que me dá é que um poder dá tempo para o outro agora, num momento, num ambiente muito mais ameno do que foi aquele lá atrás, quando a ministra Rosa Weber deu o voto e o Rodrigo Pacheco, reagiu apresentando essa PEC. Ô Vilela, boa noite para você. Inclusive, os ministros estão discutindo a questão da quantidade, né, de droga que cada pessoa pode carregar, enfim. Mas, de qualquer forma, o Supremo, dentro de 90 dias, pode voltar a essa discussão e o Congresso tem uma PEC para analisar, que é um processo bem mais lento de tramitação. Exato, Tiago, uma boa noite a você, boa noite, Dora Kramer e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Eu vejo que foi uma decisão concertada, como a Dora muito bem colocou, entre o ministro Dias Toffoli, entre o presidente do Senado, enfim, eu vejo que de alguma forma se estabeleceu uma certa harmonia, uma certa racionalidade na relação entre os poderes. Do ponto de vista jurídico, uma vez aprovada a PEC, acabou a história. Esse texto vai passar a fazer parte da Constituição e aí não vai mais justificar uma interpretação dentro do texto antigo ou dentro da legislação ordinária, que até o presente momento ela permite que o usuário não seja criminalizado. Então eu vejo que a tendência é que isso caminhe e no final das contas, esses números dessa decisão 5-3, 5-1, acabe ficando de lado, porque diante de um novo contexto legislativo, muito provavelmente teremos sim a criminalização total do porte de drogas, independente da quantidade que seja portada.